Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile com vocês mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho sobre essa difícil escolha entre o Enem Digital e o Enem Impresso. Na verdade, ontem saiu a nota dos treineiros e o espelho da redação e eu sei que muita gente está lá. O que eu tenho que fazer? Tenho que melhorar aqui, melhorar aqui. E certamente aqui no canal você vai ter todas as dicas, fora aulas, correção de questões totalmente ligadas às habilidades, ou seja, você vai aprender como é que faz uma prova do Enem, realmente vai aprender como é que vai responder uma questão do Enem, tudo isso para você chegar lá no Enem 2021 e muito bem. Aqui no canal você vai ter tudo isso. Por isso, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o Enem Digital e o Enem Impresso, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê lá o joinha pra gente, o like é muito importante pra gente continuar crescendo. E claro, veja o vídeo até o final para você entender qual a melhor escolha a fazer. E aí eu vou colocar também a minha opinião, a minha humilde opinião sobre a escolha. Lembrando o seguinte, a gente vai colocar mais 2 vídeos sobre o Enem Digital. Eu vou falar a verdade sobre o que aconteceu com o Enem Digital, para que você possa fazer uma escolha muito correta na sua prova. Bom, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer a minha arte, então aqui, ó, já está aqui. Coloquei elementos que eu acho que são importantes da gente levar em consideração. Porque muita gente viu a prova do Enem Digital e falou assim para mim: Roberto, vou fazer o Enem Digital. O Enem Digital é muito mais fácil. Opa, primeira observação. O Enem Digital teve as notas de corte menor do que o Enem Impresso. Ou seja, o cara que, por exemplo, acertou tudo no Enem Impresso em matemática, tirou 975. Quem acertou tudo no Enem Digital, tirou pelo menos 20 pontos a menos. Isso faz diferença? Para a medicina, sim. Então eu digo, para aquele que vai fazer um curso que é muito concorrido, por mais que você pense que a prova do Enem Digital venha mais fácil, atente para isso, porque você pode ter notas de corte menor. E isso, na hora do somatório, faz diferença sim. 1, 2 pontos faz muita diferença. Então, atenção total para isso. Por quê? Isso é uma avaliação de acordo com o nível de dificuldade da questão. E eu vou falar para vocês de experiência própria, tá? De montagem de prova. Quando a gente monta a prova do Enem, consequentemente eu tenho as habilidades que eu devo seguir, mas existem habilidades que podem ficar média para forte, né? Quer dizer, média para difícil, desculpa. E aí eu posso colocar na prova do Enem Digital uma questão média e na prova do Enem Impresso uma questão difícil. E aí, consequentemente, na comparação de notas, aquela questão vai ter uma valorização um pouco maior. Mas a habilidade, tanto do Enem Digital quanto do Enem Impresso, são as mesmas. Ah, Roberto, eu não sabia disso, é isso mesmo? Meus professores... Galera, certamente, para quem tem experiência nisso. Então, não tem discussão. Literalmente é isso mesmo. Seguimos habilidade 1, habilidade 2. Então, tanto a prova do digital quanto a prova impressa, você vai ter habilidade 1 na prova digital e na prova impressa. Habilidade 2 na prova digital e na prova impressa. Habilidade 3, da mesma forma. Seguindo o quê? Seguindo os níveis de dificuldade. Vou dar um exemplo de uma questão de geografia. Habilidade 6, habilidade de cartografia, que nós já corrigimos aqui. Várias questões tem aqui no canal. É uma habilidade fácil. Somente identificar. Interpretar ou identificar. Então, toda questão de cartografia que cai na prova, tanto no Enem Digital quanto no Enem Impresso, é uma questão fácil. Já, quando nós passamos para a habilidade 8, que segue na mesma carreira de competência, e eu vou mostrar isso para vocês aqui no próximo vídeo, ela vai ter uma habilidade média, que é uma habilidade que fala sobre fluxos populacionais e dinâmica da população. Então, eu posso ter média para difícil. Consequentemente, por quê? Porque é uma questão de analisar. Nós também já colocamos aqui. Vai aqui no canal, você vai ter questões corrigidas do Enem e dicas do Enem, e você vai ver que tem tudo isso, eu explicando tudo isso, mostrando questões para vocês como é que se faz. Porque no momento que você coloca essa prova do Enem para rodar, eu preciso seguir um padrão. O que eu posso ter é, como eu falei para vocês, em vez daquela questão ser média no digital, ela vai ser difícil, ou vice-versa no impresso. Entendeu?
Então, uma questão média no digital, uma questão difícil no impresso. Na mesma habilidade. Então, na comparação, ela vai ter uma nota mais baixa. Então, atenção para isso, para quem for fazer medicina. Eu estou falando medicina porque você já viram vídeos aqui eu colocando a quantidade de pessoas que concorreram à medicina para esse ano. Então, atenção total. Aí vem a minha opinião. Se eu fosse fazer medicina, eu não faria o Enem digital. Por quê? Imagina o seu gabarito matemática e perco 20, 30 pontos. Consequentemente, isso vai fazer diferença lá. Mesmo sabendo que na divisão, né, que são dos pesos, se for 11, 12 pesos, então, eu perco aí pelo menos 2 pontos, que faz uma diferença gigante. Mas olha só, quais são as características do Enem digital? Primeiro, nível de dificuldade menor. Entre aspas, como a gente falou. Esse Enem, eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso, depois eu entro nesse assunto, tá? Num próximo vídeo, porque aí é uma questão até de comparação de algumas coisas que eu acho que são importantes no Brasil. Então, nível de dificuldade menor foi o que aconteceu nessa última prova. Então, para aquele que vai fazer cursos de médio porte, eu acho que vale a pena sim o Enem digital. Mas por que mais ele vale a pena? Dinâmica de respostas. Eu não preciso marcar na folha e marcar no cartão resposta. Eu vou direto no computador. Isso é uma boa. Outra, a gente está muito acostumado com isso. Muito acostumado. Muito. E aí, consequentemente, eu elimino os erros de marcação. Por estar constantemente, vocês agora, no modelo híbrido, no modelo online, fazendo esse tipo de prova constantemente. Então você vê que é dinâmico, muito mais dinâmico. Sim, favorável a cumprir o tempo de prova. Eu acho melhor sim, você gasta menos tempo, que você não tem uns 15 minutos para marcar o cartão. Então você já ganhou 15 aí. Fora a dinâmica de você marcar e passar constantemente. Lembrando que, já dei dicas aqui também no canal, você tem tudo aqui. Além da preparação, tem tudo aqui no canal. Já falei sobre como eu tenho que fazer a prova, mas isso a gente vai falar lá na frente, tá? E como é que você vai gabaritar ciências humanas. Segundo, o último aspecto, que é um aspecto para mim, que é um aspecto em vermelho, que é um aspecto ruim, é o cansaço, né, com a tela do computador. Para quem está acostumado, vai ficar 5 horas e meia lá sentado, ou 4 horas e meia sentado, talvez sim. Para outros não. Dependendo principalmente do seguinte, galera, você não faz em casa um Enem digital. Você vai para um local. E o computador talvez não seja o que você tem em casa. Pode ser um computador mais antigo, uma tela que deixa você mais cansado. Pode ser isso sim. E aí é um desses fatores que eu falo para vocês quando eu desvendar os mistérios do Enem digital. Então, na minha concepção, o Enem digital é favorável sim. E esse ano, a tendência, veja galera, devido a uma opção de coisa, a tendência é nós termos 200 mil vagas. Entretanto, pode ser possível que eu tenha mais, devido ao custo menor de implantação. E, consequentemente, também podemos ter menos, devido ao quê? Devido à logística de prova e uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, que é muito importante. Mas, Roberto, e o Enem impresso? O Enem impresso a gente já conhece, já tem o Enem impresso. Tradicional, normal, a gente já fez simulados, etc. E nós vamos colocar vários simulados aqui. O pessoal vai acompanhar e nós vamos colocar vários simulados. E eu vou corrigir cada um deles, cada questão deles, mostrando como vocês têm que responder. Isso que é o mais importante. Porque a prova do Enem não é uma prova que você precisa mergulhar nos conteúdos. É uma prova que você precisa saber como fazer. E eu certamente vou te ajudar muito nisso. Tá? Bom, praticamente o nível de dificuldade, eu coloquei lá, saiu sem um pontinho, mas o nível de dificuldade é o mesmo, tá? Aí você fala assim, pô, mas eu achei que a prova de 2019 foi mais difícil que a prova de 2020. Pode acontecer isso sim, numa forma até de você se expressar na hora da prova. Às vezes você olha a prova de fora, por exemplo, você não fez 2019, mas fez 2020, ou fez 2019 e não fez 2020, você olha de fora e fala assim, caramba, a prova foi mais difícil. Você pode ter uma questão mais fácil, mais difícil. Isso é muito difícil você manter uma prova igual, idêntica, em termos de dificuldade, durante 10 anos, por exemplo. Você vai ter uma questão mais difícil de tal matéria, 2, 3 questões, você vai ter uma questão fácil. Eu, por exemplo, achei uma prova considerável. Principalmente porque nós, na montagem da prova, a gente tentou ser bem sutil na questão principal dos alunos que estão
estavam em casa nesse momento, né? E momento, sim, online totalmente. E para mim, um peso fundamental da prova impressa é o cansaço na leitura. Eu acho que dificulta muito mais do que o cansaço do computador. Eu penso dessa forma. É uma opinião minha, galera. Por favor. Eu sei que muita gente vai falar assim, não, eu prefiro a leitura lá. Eu também, certo, vejo, ó, mas como a prova de ciências humanas e linguagem é uma prova que tem bastante texto, e a gente tem uma limitação de texto, depois eu vou explicar isso para vocês, também vou explicar tudo. Você vai ter que saber o raio-x todo da prova aqui com a gente. Todo. Para você chegar na prova e falar assim, ó, sei tudo. Tá? Eu sei como fazer isso aqui. Porque o conhecimento você já tem em sala de aula. E a gente vai dar aqui somente fazer aquela aparar as arestas, né, que precisam ser moldadas para você ir muito bem no Enem. Tá? Então o cansaço da leitura também para mim é um aspecto, eu acho que no mesmo patamar, talvez não, eu acho que o cansaço da leitura das letras menores, eu acho que é muito complicado. Eu acho que na tela fica muito mais fácil. Lembrando que a gente tem uma dica muito boa do Enem Digital já nos próximos vídeos. E aí você vai falar assim, caramba, é isso mesmo? É. E aí eu consigo fazer uma escolha mais adequada. Galera, eu acho que é isso. Tá? O pensamento mais ou menos é esse. E aí vai depender muito de vocês pensarem o que vocês querem em relação a essa prova. Vocês viram que eu dei algumas dicas, mas o nível da prova, ela pode ver um pouquinho mais fácil aqui, um pouquinho mais difícil ali. Sim, muita gente já falou que a prova do Enem Digital foi muito mais fácil. Sim, as notas foram, como eu falei, a nota de corte, ela fica, entre aspas, né? A nota máxima ela fica um pouco menor, devido ao grau de dificuldade um pouco menor em algumas questões, mas, entanto, tá? É importante você analisar uma série de fatores aí. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. A gente vai fazer uma série de dicas com isso, para que você possa sair daqui muito bem estruturado para fazer essa prova. Além da formação de vocês. A gente vai ter muita coisa de geografia, muita coisa de ciências humanas, tudo para você gabaritar o Enem certamente. E aí, galera, peço a vocês encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral aí pra gente continuar crescendo. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.